Bom dia a todos. Quem fala é o Pedro Carrais. Obrigado por participar do nosso call trimestral de resultados do XPlog Fundo de Investimento Imobiliário. A gente, como foi mencionado, a gente está online para o webcast. Para aqueles que tiverem dúvidas ao final da apresentação, fiquem à vontade em enviar as dúvidas pelo webcast, que a gente vai ler por aqui e vai responder uma a uma. A gente vai começar a apresentação falando da carta do gestor. A gente trouxe alguns destaques do terceiro trimestre. Eu acho que o principal destaque macroeconômico foi a aprovação da reforma da Previdência no Senado, o que a gente imagina que vai ser promulgada ainda no mês de novembro e tem um potencial de uma economia expressiva de 800 bilhões em 10 anos, um passo super importante para o crescimento e evolução do Brasil nos próximos anos. Naturalmente, a reforma não é o único ponto necessário, a gente ainda aguarda reformas estruturais como a tributária e administrativa, mas sem dúvida isso já vem contribuindo para a elevação do índice de confiança do empresariado e do consumidor, ainda com a ajuda do corte de juros que tem acontecido sucessivamente pelo Copom. No último mês de outubro a gente teve a Selic cravada em 5% ao ano, a meta da Selic, o que tem sido ótimo para o desenvolvimento do mercado imobiliário, né, e naturalmente do mercado logístico como um todo. No terceiro TRI a gente distribuiu um total de R$ 1,83 por cota, o equivalente a 6,9 de dividend yield, considerando o fechamento de setembro a 103,30, a 106,30, desculpa, totalizando um retorno total bruto de 7,74, quase 600% do CDI no período. Apesar desse relatório ser do terceiro trimestre, a gente teve no dia 1º de outubro, ou seja, um dia após o encerramento do trimestre, uma oferta bem relevante, a conclusão da terceira emissão de cotas, captando 828 milhões. A gente mais do que dobrou o patrimônio do fundo nessa oferta, então a despeito da apresentação em si, falar basicamente do terceiro TRI, a gente vai sempre procurar pontuar o ocorrido a partir do dia 1º de outubro, dado que o fundo mudou completamente de tamanho e mesmo de resultado. Seguindo para o slide seguinte, a gente traz alguns destaques do terceiro trimestre. A gente manteve uma taxa de ocupação no TRI de 100%, lembrando que essa ocupação ainda não considera as aquisições ocorridas a partir de outubro, a gente vai falar um pouquinho disso. A ABL do fundo era de aproximadamente 271 mil metros quadrados no dia 30/9, no fechamento do trimestre, e a inadimplência permaneceu igual a 0% no final do trimestre. No gráfico à direita, vocês percebem a evolução da ABL do fundo. A gente começou com 23 mil de ABL lá na primeira aquisição em junho de 2018, e ao final do trimestre a gente tinha 271 mil, a ABL essa que cresceu para 624 mil no valor atual após a aquisição dos ativos decorrente da terceira emissão de cotas. A gente vai falar disso nos próximos 2 slides. No slide seguinte, a gente fala um pouquinho aqui do histórico do fundo. Rapidamente, a gente fez o IPO em junho de 2018, com a primeira emissão no valor de 365 milhões. Fizemos algumas aquisições no segundo semestre do ano passado, até que em junho desse ano a gente fez a segunda emissão de cotas no valor de aproximadamente 300 milhões, comprando o galpão da Renner, que é um build-to-suit em São José, Santa Catarina, e pagando a segunda tranche do galpão Leroy Merlin, que encontra-se em obras em Cajamar, cuja previsão de inauguração é junho do ano que vem. No slide seguinte, aí já falando um pouco de outubro e novembro, a gente concluiu a terceira emissão de cotas no valor de 828 milhões. Foi uma oferta bastante demandada, teve uma demanda bastante grande, um rateio bem elevado também. Essa oferta foi importante para mais do que dobrar o fundo de tamanho. O fundo mudou de patamar em termos de patrimônio, em termos de valor de mercado, em termos de liquidez. A gente tem sido aí um destaque da indústria em termos de liquidez, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. E com essa emissão de 828 milhões, a gente já fez 4 desembolsos. Primeiro a gente comprou um FII no estado de Pernambuco, detentor de 5 galpões logísticos em Cabo de Santo Agostinho. Basicamente 60% dos galpões alugados para contratos atípicos, que são o GPA, a Via Varejo e a FedEx. 30% contratos típicos, porém refrigerados, com um grande investimento por parte dos locatários, que são a Seara, a Aurora e Martin Brauer.
e 10% fornecedores, contratos típicos de fornecedores de autopeças da indústria automobilística, que é muito forte na região. Basicamente as fábricas da Jeep e Fiat Chrysler estão ali no entorno, então são 4 locatários importantes para a indústria automobilística. Depois a gente pagou a terceira tranche do Leroy Merlin, a terceira de um total de 4. Esse galpão, como eu comentei, tem previsão de inauguração para junho do ano que vem. A gente pagou a terceira tranche agora da obra e a última ficou para o início do ano que vem. Compramos um centro logístico especulativo em Cajamar, ao lado da Leroy Merlin, também é um centro logístico que está em obra. A previsão de inauguração é primeiro semestre de 2021, e a gente comprou esse galpão em 4 parcelas, em 4 tranches. A primeira foi disponibilizada agora. E por fim, na semana passada, a gente anunciou a aquisição de 80% de um galpão especulativo em Barueri, próximo ao Rodanel. São 12 módulos, dos quais 11 estão locados, um está vago, e são basicamente locatários de armazenagem e distribuição. Com essa aquisição do WTTP2 em Barueri, a gente atingiu uma BL de 624 mil metros quadrados, o equivalente a uma variação de 130% em relação à BL de fechamento ao terceiro TRI de 2019. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, e vai falar um pouquinho do cenário macroeconômico. Obrigado, Carras. Bom dia a todos. Dando sequência na apresentação, a gente começa falando do PIB. A previsão para 2019 é de um crescimento de 0,92%, então esse número melhorou para o último trimestre, a gente tinha 0,82% no segundo trimestre, o que mostra que, de fato, a economia ainda não está no crescimento aí que a gente imagina, que a gente espera, mas é o terceiro ano seguido de uma estabilidade após 2 anos muito puxados de crise, que foi 2015 e 2016. Para 2020 a 2022, a estimativa continua subindo, chegando a 2,5% em 2022. Essas estimativas estão sendo revisadas constantemente pelo relatório Focus, com vista aí nas melhoras macroeconômicas. A gente destaca aqui na apresentação também o controle da inflação, isso contribui muito para a questão da produtividade, para a questão da confiança do setor produtivo, e em termos de cenário internacional, a gente coloca aqui a questão dos Estados Unidos com a China, que precisa ser monitorado. Isso ainda gera muita instabilidade, gera dúvidas em relação ao capital estrangeiro entrando em países emergentes como o Brasil. Então a gente espera que também, destravando essa questão no cenário internacional, o Brasil possa ter ainda mais suporte para crescer. Em termos de meta Selic, chegamos a 5% de meta, o que também é muito expressivo, é a meta mais baixa da história, e isso é, digamos, o remédio que está sendo utilizado para poder estimular. A economia está demorando um pouco para reagir, por isso que a gente está observando esses constantes cortes, mas por outro lado isso diminui o custo de captação, enfim, estimula mais o investimento, que para a nossa indústria aqui imobiliária é excelente. No slide seguinte, a gente fala da formação bruta de capital fixo, também um indicador aqui antecedente, muito importante, que mede o quanto as empresas estão aumentando o seu ativo fixo. Então, na medida que a gente vai vendo uma tendência de crescimento nesse aumento efetivo de capital fixo, a gente vai vendo a produção nos meses subsequentes aumentando. Então, esse indicador é muito importante. A gente vê que nos anos de 2014, principalmente 2015, esse indicador caiu muito, o que se refletiu num PIB pífio, né, inclusive recessão. Então, por isso que a gente passa a monitorar também esse indicador como mais uma prova de que o Brasil está reagindo, que a economia começa agora realmente a engatar. O índice de confiança empresarial continua constante, existe um ceticismo por parte ainda dos empresários, já que não é só a reforma da Previdência que é necessária para melhorar a situação fiscal do Brasil. Então a gente acredita que mantendo esse cenário de inflação, continuando os estímulos, taxa Selic, em um ambiente político relativamente estável, o empresário vai ter mais confiança na tomada de decisão, nas decisões de investimento que vão afetar diretamente a economia do país.
No slide seguinte, a gente começa a falar sobre a performance do fundo. O terceiro trimestre ele teve um aumento considerável de resultado, principalmente após a segunda emissão de cotas. Em junho, a gente adquiriu o CD de Renner e também disponibilizou a segunda tranche do CD de Leroy. Isso fez com que o fundo incrementasse o seu resultado, mas junto também a gente teve o crescimento do número de cotas, exatamente após aí, a conclusão da segunda oferta. Com isso, a gente distribuiu uma média de 0,61 reais por cota, distribuindo 100% do resultado no terceiro trimestre, e temos ainda um saldo de 42 mil, quase 43 mil de rendimento não distribuído. No slide seguinte, a gente passa a falar da rentabilidade. O fundo ele teve aí uma variação de cota em relação ao segundo trimestre de 4,22%, fechou em 106,3% o valor da cota. Importante citar que hoje, a gente no dia de ontem, a cota fechou em 120, então após a terceira oferta, a partir de 1º de outubro, o fundo ganhou ainda mais volumetria, volume de transação e também um pouco do reflexo do nosso portfólio, negociado num valor muito interessante, cap rate. Enfim, a gente tem um portfólio muito resiliente aí para permitir que o fundo expanda seus resultados. No slide seguinte, falando sobre volume diário de negociação, o fundo no terceiro trimestre negociou 282 milhões no secundário, com o ticker XPLG11. Isso representou um crescimento de quase 200% em comparação ao trimestre anterior. Então, para a gente, em termos de produto, isso é muito importante, o fundo ter liquidez, o fundo ter essa busca no mercado secundário. Em termos diário, o fundo teve 4,3 milhões de negociação, que também é muito alto, foi um crescimento de 169% em relação ao trimestre anterior. O volume negociado em setembro fechou em 154 milhões. A gente publicou nessa semana também o relatório de outubro, então vocês podem acessar na CVM ou no nosso site, vocês vão ver que só o mês de outubro o total de negociação foi de quase 300 milhões, ou seja, já foi praticamente o que foi negociado nesse terceiro trimestre, o que realmente coloca o fundo em outro patamar. Em termos de valor de mercado, a gente fechou o terceiro trimestre com 716 milhões, e agora, com a terceira emissão de cotas, a partir de 1º de outubro, a gente fecha com 1,7 bilhão em valor de mercado, então dando para o fundo aí um suporte muito grande para a escolha de ativos, como o Carrasco comentou aí em relação às últimas aquisições. Na base de cotistas, a gente fechou o terceiro trimestre com o institucional representando 7%, pessoa física 93%. Esse perfil também deve mudar na próxima apresentação, uma vez que a gente fechou setembro com 48 mil cotistas e o mês de outubro, após a terceira oferta, a gente fechou com 71 mil cotistas. Então, isso também vai gerar aí alguma mudança de perfil, também trazendo para o fundo aí uma quantidade maior de investidores e também permitindo aí maior liquidez. Falando de portfólio, os indicadores operacionais, a gente fechou setembro com 96% em imóveis, 4% em renda fixa, em liquidez, em contratos 21% típico, 79% atípico. No slide seguinte, em termos de vencimento, os contratos são bem longos, então 100% no terceiro trimestre, fechando, vencendo a partir de 2023. Em termos de revisional, como são poucos contratos típicos, em 2019, 11% dos contratos se tornaram elegíveis para revisional, mas aqui a gente não teve nenhuma discussão a respeito desses contratos, mas está aqui o indicador pontuando. Composição física consolidada, também sem grande alteração, 40% Leroy, representando aí a maior área, lembrando que Leroy segue em construção. E a evolução da vacância, a gente fechou o terceiro trimestre com 0%. A partir de outubro, com a aquisição de alguns desses ativos comentados pelo Carras, e a gente vai passar por eles no final da apresentação, a gente passa a ter alguma vacância, mas totalmente tolerável e dentro também aí da nossa expectativa, considerando as regiões e o desenvolvimento e crescimento dessas regiões. Na diversificação,
Panasonic representando 12% da receita do fundo, o Dia 21%, Via Varejo 20%, Leroy 20% e Renner 27%. Lembrando, o Renner entrou a partir de junho na segunda oferta. Em termos de setor de atuação, a gente tem uma diversificação muito interessante, com o comércio varejista representando 47% da receita do fundo, material de construção 20%. Nos índices de reajuste, prevalece o IPCA, 88% da receita é indexada a IPCA. Em termos de mês de reajuste dos contratos, comumente os contratos concentram mais no final do ano, 47% em novembro, 21% em dezembro.